A gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus, aleluias. Estamos aqui para falar da palavra do Senhor para você. Espero que Deus abençoe você de uma forma assim muito poderosa, gloriosa mesmo, maravilhosa, que você sinta a presença de Deus na sua vida. Aleluias. Queridos, a gente ouve muito assim aquela expressão, se colocar na brecha. E eu vou mostrar para vocês de onde vem essa expressão. Se colocar na brecha, quando a gente toma a dor do outro, quando a gente se propõe a orar pelo outro, buscar a presença de Deus pela vida de outras pessoas. Então, aqui nesse versículo, diz o seguinte, Salmo 106, versículo 23, diz assim: Por isso disse que eu os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Amém? Esta passagem da Bíblia está lá no livro de Êxodo. Foi quando Moisés desceu do Monte Sinai, quando ele foi buscar as tábuas da lei. E quando Moisés vinha descendo, o povo estava se prostituindo diante de uma imagem de um bezerro de ouro feito para eles. Moisés passou 40 dias no monte e eles não aguentaram esperar Moisés com paciência e eles começaram a reclamar pela ausência de Moisés e então exigiram que Arão fizesse o bezerro de ouro para que eles o adorassem. E Arão atendeu o pedido deles e pediu deles joias, e eles deram suas joias para Arão. E Arão então construiu um bezerro de ouro, e eles então começaram a dançar, a oferecer sacrifícios para aquele bezerro de ouro. Na ocasião em que Moisés vinha descendo do monte com as tábuas na mão, Moisés ficou tão atônito e tão irado com aquela situação que atirou as pedras no chão e elas se quebraram. E naquele momento, Deus falou com ele também. E disse para Moisés: Eu vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma nova geração. E Moisés então se colocou diante de Deus e disse: Senhor, não faças tal coisa, porque se o Senhor fizer isso, o que irão dizer os reinos do entorno que o Senhor tirou o povo do Egito para destruí-lo no deserto? Não faças tal. Se o Senhor decidir mesmo matar esse povo, então comece por mim. E Deus então decidiu não destruir o povo. Apenas alguns, os líderes da rebelião. Então, meus queridos, nós temos aqui o exemplo do que é se colocar na brecha. Se colocar entre Deus e uma pessoa ou um grupo de pessoas. Muitas vezes, nós vemos as pessoas precisando de oração, fracas, não conseguem buscar a Deus como deve, e a gente então intercede por essa pessoa diante de Deus. Isso é muito natural para gente que é mãe, para nós mulheres e para você também que é pai. Mas eu, como mãe, eu faço isso pelos meus filhos o tempo todo. Eu fiz isso pelo meu filho quando ele estava doente. Eu sacrifiquei, mas sacrifiquei muito pelo meu filho. Fiz isso pelo meu filho, por esse mesmo filho, quando se envolveu com drogas. Eu me colocava na brecha diante de Deus pela vida desse filho. Amados, e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus me respondeu, Deus salvou meu filho, Deus curou meu filho, Deus salvou meu filho das drogas e hoje ele é um homem de excelência. Então, queridos, não pare de orar pela sua família, não pare de orar pelos seus filhos, não pare de orar pelos seus irmãos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pela sua igreja. Não pare de orar pelo Brasil.
O Brasil tem um total de 215 milhões de pessoas, aproximadamente. Desses 215 milhões, eu acredito que talvez metade sejam pessoas de oração. Então nós precisamos nos reunir e orar por esse Brasil, porque esse Brasil precisa muito de oração, meus amados. Eu nunca vi na história do Brasil, o Brasil precisa tanto de oração como está precisando agora. Precisando de alguém, de pessoas dispostas que se coloquem na brecha por esse país. Nesse momento a gente vê uma falta de empatia dentro deste Brasil que sinceramente dá medo e dá dó. Diante de catástrofes, a gente vê pessoas falando de ajuda para as pessoas atingidas pelas enchentes. E aí de repente você vê uma pessoa que faz um comentário falando da roupa da pessoa que está agradecendo ou que está pedindo ajuda. Sabe? Como se não tivesse nada a ver. Como se ela não sentisse a dor do outro. Como se tivesse anestesiada diante da dor do outro. Isso é muito preocupante. É por isso que nós temos que orar por esse Brasil, para Deus tirar esse espírito de impiedade desse povo brasileiro, amados. Vamos orar mesmo, vamos nos dedicar. Você que não ora, comece a orar. Comece a buscar a Deus. E quando você orar, ore para Deus, para o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Porque foi só Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. É só Ele. Jesus é o Senhor. E no nome de Jesus está todo o poder. Amém? Ore para Deus em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo vai levar a sua oração até o trono do Pai. Amém? Ore, não deixe de orar. Ore crendo que Deus vai responder. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na gloriosa e santa paz do nosso Senhor. Aleluias. Deus te abençoe. Deus responda a tua oração. Glória a Deus. Louvado e glorificado é o nome do nosso Deus. Fique na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus.